tudo bem? Então, hoje, sábado, a gente vai dar continuidade na nossa leitura diária da Bíblia, já nessa reta final. E hoje eu fiquei encarregada de falar com vocês um pouquinho sobre a Epístola de Tiago. O livro de Tiago é um livro bem curto, ele tem apenas 5 capítulos, mas que oferecem algumas instruções práticas de como nós devemos conduzir as nossas atitudes enquanto cristãos na obra do Senhor. Em outras palavras, ele nos dá instruções de como colocar a nossa fé em prática. Então, primeiro um pouquinho sobre o autor. Acredita-se que Tiago, autor desse livro, seja Tiago, irmão de Jesus. E ele apresenta uma mensagem bem direta e bem objetiva sobre como nós devemos colocar a nossa fé em prática. A mensagem no livro de Tiago, ela é bem direta e bem objetiva, abordando diversos temas, mas focando sobre a importância de viver conforme a fé. Então, no capítulo 1, ele enfatiza as atitudes certas diante das tribulações, das provocações e das tentações e chama a atenção para que nós sejamos crentes praticantes, de fato praticantes, e não apenas meros ouvintes da palavra de Deus. Isso me preocupa muito quando eu observo a igreja hoje, porque eu vejo muitas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus, mas que vivem como se ele não existisse, como se ele não regesse a sua vida. Ele chama a atenção para que nós não sejamos crentes domingueiros. É muito fácil sentar no banco da igreja no domingo e ouvir aquela palavra do pastor tão bonita, né? E quando sai da porta da igreja, de segunda a sábado, viver como se aquela palavra não tivesse feito nenhuma diferença na sua vida. Então ele chama a atenção para que nós coloquemos em prática o que nós aprendemos na palavra de Deus. Já o capítulo 2 aborda 2 assuntos importantes, que é a tolerância e, consequentemente, o amor ao próximo, e a necessidade de mostrar autenticidade da nossa fé. Já o capítulo 3, ele adverte sobre algumas interpretações erradas do Novo Testamento e nos instrui a interpretar a palavra de Deus à luz da sabedoria e da vontade e da direção divina. Muitas vezes as pessoas distorcem algumas interpretações da palavra de Deus na tentativa de justificar algo que elas mesmas querem ouvir, mas ele adverte para que nós não façamos isso. Já o capítulo 4, ele condena atitudes carnais que nos afastam, que nos atrapalham de servir a Deus. Em outras palavras, ele condena a idolatria. E o capítulo 5 encerra com o autor dando algumas instruções sobre a nossa postura diante da prática da fé, a nossa postura espiritual. O livro de Tiago, ele aborda instruções simples, mas muito valiosas para que nós coloquemos em prática a nossa fé por meio da obediência, compreendendo a vontade de Deus e obedecendo para que seja feita a vontade de Deus em todos os âmbitos da nossa vida. E por fim, Tiago, ele mostra uma preocupação especial daqueles que estão afastados da palavra de Deus e chama a nossa atenção para que nós, enquanto crentes, façamos um apanhado e nos aproximemos dessas pessoas para trazê-las de volta para o âmbito da igreja e de volta para o evangelho. Do começo ao fim do livro de Tiago, ele apresenta instruções práticas de como nós devemos colocar em prática a nossa fé e assim sermos testemunhos vivos da vontade e da fé em Deus em nossas vidas. Então é isso, galera. Continuem firmes nessa reta final da leitura da Bíblia. E aí? Já leu a Bíblia hoje?